vai encontrar por meio do autoconhecimento e saber. A clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Olá, amigas e amigos do Despertando Mulheres na TV, aqui pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. E você que, porventura, não pôde assistir a todo o programa ou vai indicar para alguém não pôde assistir o programa ao vivo, pode ir também lá no meu Facebook, no meu YouTube e poder estar assistindo o Despertando Mulheres na TV. Esse programa que é para dar voz às mulheres. Também trago convidados homens, sim. Por quê? Porque nós, para termos todo o desenvolvimento pessoal, humano, desenvolvimento econômico e social, nós precisamos sim de mulheres, de homens, de jovens, de idosos, né? Porque eu não gosto dessa conversa de algumas feministas, né? De que homem não presta. Gente, como assim? O que seria dos homens sem as mulheres e das mulheres sem os homens? Me diz aí, né? Então aqui é um espaço de voz para as mulheres, mas eu também trago convidados que contribuem e muito para nós mulheres, para a nossa família, para o nosso desenvolvimento. E hoje, como sempre, eu trago dois convidados muito especiais, porque aqui nós falamos de desenvolvimento pessoal, nós falamos de saúde emocional, nós falamos de bem-estar. Também estou aí programando um episódio especial para falar do conceito do luxo, o conceito do novo luxo. Mas hoje eu trago dois empresários que vão estar falando aqui um pouquinho da sua história de vida, da transição de carreira e da sua receita de sucesso. Então, fique conosco, vai chamando aí amiga, amigo, familiares, assista pelo canal 524 da Claro TV ou acompanhe pelas redes sociais. E agora conheça os nossos patrocinadores e apoiadores e já retornamos. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar por meio do autoconhecimento e saber. A clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão transformar. Tempo para todas as coisas, para viver, trabalhar e sonhar. Alinhamento de vida, rumo à transformação. Mulheres fortes em pura superação. Com coragem, despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar por meio do autoconhecimento e saber. A clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão transformar. Tempo para todas as coisas, para viver, trabalhar e sonhar. Alinhamento de vida, rumo à transformação. Mulheres fortes em pura superação. Então, voltamos com Despertando Mulheres na TV e hoje, como eu já havia anunciado, trago aqui dois amigos, dois grandes empresários da nossa capital gaúcha. E eu começo apresentando a Viviane Zimmer, que vai estar aqui falando conosco principalmente sobre transição de carreira, para que você, minha amiga, que está ansiosa, que está desejando mudar de carreira, mudar de profissão, e quem sabe você está com medo, está insegura, e a Viviane vai falar um pouquinho para nós como que foi essa experiência, né? E também recebo aqui o Simonete,
Eu creio que muitos, né, aqui em Porto Alegre, fora de Porto Alegre também conhecem o Simonetti, ele que é ali o CEO do Chalé da Praça 15, ele vai falar um pouquinho também sobre a história do chalé, agora vem também, né, uma restauração, enfim, também do 360, que eu amo, que eu sou fã, que eu acho um espaço espetacular aqui em Porto Alegre, todos merecem ir e conhecer lá o 360, que fica na nossa Orla do Guaíba, também do Guapo, ele vai falar um pouquinho também, que agora, no intervalo, eu dizer para ele, eu tenho um almoço encantado lá, porque eu digo que vou e não consigo cumprir a agenda, né? Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês, a Viviane, né, que é a proprietária também da Sandrine, que fica ali na Cristóvão, ela vai falar um pouquinho para nós, e que é aqui nossa parceira do programa Despertando Mulheres, e o Simonetti, nosso parceiro dos almoços da Mulher de Sucesso também. Então, Viviane, seja muito bem-vinda. É uma alegria te receber aqui mesmo, e tu sabes, né? Obrigada, Andréia. Boa noite a todos os telespectadores aí, né? E vamos falar um pouquinho, então, dessa transição de carreira, como é mudar, né? Eu sou advogada de formação, né? 20 anos de profissão. E tinha na marcenaria um hobby, né? Tinha uma marcenaria na minha garagem. E acabei me mudando de cidade, saindo de Porto Alegre, indo para Manaus. Manaus, ó, que eu não sabia que tinha ido para Manaus. Fui para Manaus, né? Lá em Manaus eu fiquei um período curto sem trabalhar, pensando o que fazer da vida agora. E aí regressei, acabei me divorciando, né? E me vi, e agora? Volto para a advocacia, começo uma nova carreira, né? E aí vi na marcenaria, que era um hobby, né, que eu adorava fazer peças manuais, decorativas, vi uma possibilidade de uma nova oportunidade, né? Fui numa feira de negócios, conheci a Sandrine, que é uma indústria de 54 anos no mercado, e aí eles me ofereceram, a gente está querendo abrir uma loja em Porto Alegre, não te interessa? Eu disse, vamos conversar, né? E eu estava com um amigo, a gente passou pela feira toda e tal, e aí eu deixei um cartão pro pessoal da Sandrine. Meu amigo olhou, olha, ela não deu cartão para ninguém aqui nessa feira, hein? E aí a gente foi conversando, trocando ideias, eu conheci a fábrica, é uma fábrica familiar também, que já está agora iniciando a terceira geração da família. E aí me identifiquei bastante com o jeito deles trabalhar, com o atendimento que eles tinham, né? E resolvi empreender aí, com muito medo, mas abri uma loja de móveis planejados. E até porque... Eu falava contigo antes, né? Quantas colegas advogadas eu tenho encontrado. Agora, a última vez que estive em São Paulo, semana passada, eram muitas colegas na turma, né? Advogadas. E eu perguntei, para ti, né? O que te levou a fazer o direito e o que te levou também a transacionar? Né? E isso é bem curioso, porque muitas de nós, eu acho que na nossa época... os pais queriam também muito, né, que nós fizéssemos alguma faculdade dos cursos mais tradicionais, né? Eu amo direito, né? Hoje não advogo mais ativamente, mas amo direito e para mim ele é a base de tudo, né? E olha a oportunidade que tu falou, né? O que tu tem para dizer assim, ó? Tu fez uma mudança, né? Saiu do Rio Grande do Sul para Manaus, chegando lá a vida nova, retornando, separou, divorciou. Daí tu te vê numa nova carreira. E o que te motivou e essa oportunidade nessa feira? Na verdade, eu fui na feira para conhecer, comprar um equipamento de serra, né? Não tinha nada robista lá. E aí, o que oportunizou é tu estar disposta, né? Aberta a conversar com as pessoas, né? Ouvir, que eu digo, o universo conspira com a gente, né? Então, assim, a facilidade de eu ter ido, né? Me disposto a ter ido até a feira, né? E lá conheci, ele me ofereceu, eu digo, não custa ouvir, né? E aí foi que levou. Eu sempre digo, empreender, trocar de área é sempre desafiador, né? Porque tu vai fazer alguma coisa nova que tu não tá habituada. Vou te dizer, eu já tô com 3 anos de loja, né? Não foi fácil esses 3 anos, né? Às vezes a gente aprende na dor ali algumas coisas, né? Principalmente a parte técnica ali. Mas o direito, eu digo, né? O direito, ele te dá uma base, porque o direito tu aprende um pouquinho de cada área. Tu usa ele né? em teu dia a dia, então, óbvio, tu usa né? ele em tudo. Eu sempre digo, eu participo de um outro grupo de empresários, e a gente mexe que são vários advogados ocultos, né? Todo mundo tem outra profissão, mas tem o direito como primeira profissão ali, né?
Então, os advogados ocultos. Então, o direito é isso, ele te dá essa base, né? Uma noção trabalhista, uma noção de administração, um pouquinho de tudo, né? E eu acho que te facilita um pouco aí se tu querer empreender no que tu realmente gosta, no que realmente é o teu sonho, às vezes, né? Que tu buscou algo que tu já gostava, tinha interesse, Sim, e de uma forma muito pequena, por hobby, de uma forma doméstica, tu já desenvolvia algumas peças. Exato. Nunca né? produzi móveis, fiz até um quartinho para o meu sobrinho, mas nada espetacular assim, né? Mas eu sempre gostei dessa área de arquitetura, né? De poder ajudar as pessoas. Quando eu comprei meu apartamento, eu também tive uma péssima experiência, que acabei contratando um marceneiro para meu cliente. E aí aquilo deu tudo errado para mim. E eu disse, cara, que se eu abrir uma loja, meu cliente não vai passar por isso. Olha só, Porque uma dor que uma tu teve dor, né? também contribuiu. Do que não te entregar no prazo, né? Às vezes não fazer o projeto de acordo com o que o teu arquiteto fez. Então, lá na loja, a gente procura fazer esse atendimento 360, que eu digo para o cliente, né? Desde o projeto que o cliente traz do seu arquiteto, né? Até a finalização junto na casa dele, né? Eu digo, problemas em todos os negócios sempre tem. A maneira como tu vai resolvê-lo para o cliente é que faz toda a diferença, né? E muitas vezes eu vejo, eu não sei se tu também vê dessa forma, eu vejo muitas mulheres indecisas naquilo que elas querem empreender, ou então optam em empreender naquilo que está na moda, naquilo que deu certo para amiga, aquilo que deu certo para alguma familiar dela, quer empreender naquilo, né? E às vezes não dá certo, também porque não é o seu talento, o seu dom natural, além de falar de gestão, de marketing, enfim, né? Sim. Eu até, curioso, né, eu resolvi fazer um curso de designer, né, não uma faculdade, mas um curso, para aprender um pouquinho mais, né, da área que eu gosto, enfim. E lá que eu encontrei muitas mulheres trocando de carreira, fazendo transição, uma enfermeira, a outra ex-advogada lá do judiciário aposentada, então várias pessoas assim, trocando e achando ali no designer, né, uma nova profissão e tal. E é justamente isso que tu fala, é o medo do novo, né? Será que é isso que é certo? Será que é isso que eu preciso fazer mesmo? Então, tem muito esses questionamentos. E às vezes a gente contando um pouco da história da gente ajuda, né, as pessoas a se motivar, ajuda muito, definir, né? E eu já tinha te ouvido, né, num outro programa meu, e assim como eu vi o Simonetti, e contar as nossas histórias, né, faz com que os outros vejam, pô, mas eu tô nessa situação, eu também posso, né? Eu posso ligar para ela, será? Eu posso chamar? Pode, chama, tem o @ ali para você se comunicar, tanto do Simonetti quanto da Viviane, pode chama lá no Face, também no YouTube. E Simonetti, eu amo ouvir histórias também, né? E hoje que eu estou como mentora, palestrante, eu digo, eu continuo ouvindo as pessoas e ajudando as pessoas, como advogada, como pastora, como mentora, como terapeuta, é ouvir as pessoas. E quando eu ouvi a tua história pela primeira vez, foi final do ano passado, eu fiquei emocionada. Teve uma hora assim que eu ouvia e segurava, eu fiquei emocionada. E eu quero que tu conte, né? Um guri do interior que veio para cá e conseguiu ter esse sucesso que tu tens, e não só para ti, porque como eu digo, tu tem muitos discípulos espalhados por Porto Alegre, né? Eu primeiro tenho que te agradecer e parabéns pelo programa, porque despertar as pessoas e elas se acharem na atividade encurta muito o caminho, muito. Curta dinheiro, caminho, desentendimento, frustrações. Então é muito importante. Bom, eu vim do minifúndio, né? Nós somos 10 irmãos, né? Então tu imagina, eu era o segundo e tu tem que buscar alternativa. Então primeiro emprego foi trabalhar numa indústria assim, a indústria quebrou, aí vim para Porto Alegre, sítio. E depois lá na nossa cidade, e na juventude, a gente tinha assim, ou tu ia trabalhar em banco, porque o gerente visitava a casa, era um senhor que ensinava, né? O gerente de banco era isso, antigamente. Uma autoridade. Uma autoridade. E a outra era trabalhar em churrascaria e restaurante, que lá já tinha muitos conhecidos que trabalhavam na churrascaria do Brasil todo, né? Grandes churrascarias, grandes redes. Então,
Eu estava por ali, aí vim em Porto Alegre, aí fui trabalhar no banco. Aí fui no banco, office boy, que nem tem mais isso, né? Entregar cartinha Verdade. de prédio em prédio, estou falando 45 anos atrás. E dali realmente, às vezes tu falar com o mestre e tu ter a percepção de te localizar. Eu fui falar com o gerente do banco, Jorge X, fui falar com ele, fiquei 2 horas na entrevista, saí dali, entrei em depressão. Assim, eu digo, jamais eu vou ser gerente de banco. Jamais, não tem como, vou ter que fazer várias faculdades, vou ter que... Meu Deus, aí me localizei, aqui não dá. E aí tive, em seguida, fiquei trabalhando, óbvio. E em seguida, um mês, 2 depois, teve uma oportunidade de eu trabalhar num restaurante e gerenciar. Aprender e gerenciar. Bom, aí fui lá, gerenciei. Também aprendi tudo que não deve se fazer lá como empresário, né? E lá se juntei com cozinheiro, com conterrâneo e comecei uma primeiro negócio, logo aqui adiante, aqui. 4 quadros daqui, no edifício protetor ali, na Praça Barbosa ali, em 80. E dali sim, aí é que tu tem, quando tu é jovem, às vezes tu tem a opção de escolher a profissão. E outra é a sobrevivência, né? Que normalmente é assim, né? Normalmente. Normalmente o empreendedor também é a sobrevivência. Então tu erra muito. Eu não errei mais de 95% das ocasiões, né? Aí tu vai e não desiste, vai tateando porque tu não tem alternativa. Mas depois tu acaba te achando na atividade e tu, claro, quer ser sempre melhor, quer ser, encantar cada vez mais o cliente, vai melhorando, participando de cursos, viagens, tu vai trazendo novidades. Então eu sempre falo que eu não sou empreendedor, eu não sou empresário, sou empreendedor. O empreendedor cria, até nem ganha muito dinheiro, mas o empreendedor cria. O empresário não, ele é mais número, muito frio. Tu tem dos dois, Tá, vamos dizer que sim, depois de 40 anos. Então, assim, uma das coisas que o programa é muito interessante, porque e as pessoas que estão procurando mudar de atividade, eu mudei 3 atividades, né? Mudar de atividade é uma coisa que é muito importante fazer o que ela fez. E na origem, lá, conhecer. Eu vou comprar uma franquia que vem tudo pronto. Vai lá, conhece a franquia, vai lá, faz o estágio. Gostaria muito de trabalhar num restaurante, eu acho que é uma coisa mágica. Eu nem recomendo que trabalhe com a gente, eu recomendo que vai trabalhar nessas multinacionais que são muito organizadas. Trabalha lá, começa lá, lavando louça, cresce lá dentro. Uhum. Lá é a verdadeira escola, não é nem a faculdade. Sim, a faculdade, sim, estou falando na prática. Uhum. Entendeu? Se tu fizer um estágio de 6 meses, 1 ano, né, ou tu muda a tua faculdade para outra atividade, enfim, acho muito importante ir na fonte, conhecer. Isso tudo é muito importante isso. E não depende da idade da pessoa. Tu imagina tu trabalhar 30, 40 anos, guardar um dinheirinho e vai ter um restaurante. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E quantas pessoas, né, tem uma economia ou pega uma rescisão, enfim, e vai investir naquilo que ela acha que está dando certo. Mas como vocês estão dizendo, não foi na fonte, não estudou, não sabe se gosta. Não, vai lá, qualquer restaurante da gente, toma um café com nós lá e tira as dúvidas. Vai na fonte, faz um curso, trabalha. E o jovem, às vezes saem do país, vão lá fazer trabalho em tudo que é lugar, e aí voltam, não é isso que eu queria, não entende? Então, eu recomendo sem cursos de escolher a profissão, como é que se chama isso? Tem o vocacional. Vocacional, faça 1, 2, 3, 10. Faça um 10. Pai e mãe que está ouvindo, que tem um jovem de 15, 16, 17 anos vai decidir o que ele quer ser na vida. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Ainda mais os nossos jovens de hoje. Exatamente, são muito imediatistas. Muito. Cada vez mais. E eu vejo bem isso. Eu fico olhando e quando eu confirmei com a Vivi, né, eu disse, eu preciso trabalhar isso, né? Como é que foi? Porque eu vejo muitas advogadas e muitos advogados. Daí podem dizer assim, mas tem muito advogado, cada esquina, né? Tem 10, né?
Mas não é isso. Muitas vezes nós vamos porque nós estamos ali querendo uma renda maior, advogado fica rico, né? Ou então é o pai, a mãe, a família, e daí a gente faz para agradar, e lá no meio do caminho a gente vê que não era isso, e daí se tornam profissionais frustrados, daí o ambiente já não se sente confortável, está frustrado, não sabe por quê. E é que uma das coisas também eu estudo, assim, eu sou contador, né? Técnico em contabilidade, acabei sendo contador de história. Mas o importante na profissão é o quanto tu aprendeu, isso é importante. Mas quanto tem capacidade de aplicar aquilo. Que as pessoas, às vezes, têm 2, 3, 4 canudos embaixo do braço e não usa, não consegue usar. Tem muita gente assim, que eles não conseguem se achar na profissão. Estou com 30, 40 anos, não quero começar. Entende? Não começar, vai ter que começar, né? Sim, adquirir muito conhecimento e não faz a prática, né? Sim! Aí tem ideias, mas a execução que é bom não. E não fica consegue. só no plano das ideias, exatamente. do projeto, né? Não consegue praticar. Exatamente. Tá Então, travado. Daí, nesse caso, eu vou aconselhar, assim, que me procure, pode fazer uma mentoria de destravar. Então. Vamos destravar o que tá Mas travado. o teu programa é bárbaro nesse sentido. Parabéns. Eu quero muito, Sibonete, que tu fale um pouco para nós, porque eu lembro que tu falasse assim, que nem tu dissesse agora, éramos 10 irmãos, né? Somos 10 irmãos, a terra era pequena, Sim. né? E não tinha para todo mundo. Não. Então, acaba que a solução era sair, né? E tu viesse e, que nem tu disse, trabalhou num restaurante que tu aprendeu tudo que não se deve fazer, né? Mas como é que tu começou a desenvolver, tu como gerente ali, depois tu foi adquirindo o restaurante, depois tu veio crescendo com mais outros, e as pessoas para trabalhar para ti? Quem eram essas pessoas, Sibonete? Que eu amo ouvir essa tua história. Gente, assim, bom, eu vim a Porto Alegre, aí no restaurante pegamos eu, cozinheiro, e mais 2 conterrâneos e compramos um pequeno negócio que a gente tinha, todos tinham outro trabalho. Eu, por exemplo, eu abria o negócio e trabalhava até as 3 da tarde e eu era fiscal de caixa lá no Real da Tristeza, num supermercado lá, virava até 1 da manhã. Então era das 6 a 1 da manhã. Quando não estudava, né? Tinha anos que eu estudava, não fazia. Então era muito trabalho. O cara que não tem recursos, não está preparado, é muito trabalho. Então era 16, 17, 18 horas. E tinha também, nesta época, incrível que pareça, 40 anos para trás, ninguém queria trabalhar em restaurante. Nós éramos bodegueiros. E tu te pegava o pessoal do interior, eu dava uma moradia, tu ia lá naquelas famílias que trabalhavam, convencia os pais e trazia, dava moradia. E também aí depois, aí veio... Tu trazia, tu dava moradia, tu dava salário, tu formava, porque tu dava todo o treinamento. Sim, e era uma época assim que não se tinha. Depois, claro, aí comecei a profissionalizar, porque veio algumas multinacionais, tipo o McDonald's foi a primeira que veio, e eles tinham a escola. Uhum. Aquele treinamento deles ali foi a minha base. Eu digo, não, mas peraí, todo jovem gostava muito de trabalhar lá, né? Se sentia orgulhoso de trabalhar na época, né? Aí peguei uma psicóloga, montamos o RH, começamos a selecionar, aí depois de 5 anos mudou, agora é outro tipo de contratação, sim, outra relação. Mas como a gente buscava muitos meninos do interior, muitos, então eles vinham, aprendiam, né? É que tem uma coisa assim que era, tu imagina, o cara trabalhava lá na roça, minifúndio, calor, frio, chuva. Aqui tu vem aqui, tu tem moradia, tem comida, trabalha com pessoas, e é uma festa todo dia, entende? Então tu não cansa, as pessoas não cansam. E aí elas começaram a juntar dinheiro entre 2, 3 irmãos e saíram abrindo o negócio por aí. E assim tu formou. Tem mais de 50 pessoas. Que estão aí com seus estabelecimentos e bem-sucedidos. Mais de 50 pessoas, acho que tem mais de 100 pessoas que a gente fez
esse processo e estão ali. E Porque eu isso era, que é legal, no fundo, né? eu era um caça-talento. Até hoje eu gosto. Eu gosto das pessoas proativas, que elas vêm, trabalham, ela tem que ser ativa, né? Porque aí ela vem, trabalha um ano e vai botar o negócio dela. Vai ser feliz, mas nesse ano ela trabalha muito. Os funcionários são meio assim. E olha só, gente, olha só, esses dias eu fui em um restaurante, nós tínhamos ido, eu e o Armando, e passamos perto. Eu disse, Armando, sabe esse restaurante aqui? Sei. Ah, fulano, assim, é discípulo do Simonetti. Como assim? É um dos que vieram do interior. E assim, bonita. Tem vários. E isso que é o legal, né? Isso é que gera crescimento, isso é o que gera desenvolvimento, né? E Viviane, só queria complementar que isso não basta para tu te manter, né? Tu tem que sempre estar inovando. Não, e ouvindo. Você está prestando atenção, minha amiga? Olha, eu digo sempre para você ter, né? Caneta e papel na mão para escrever, ou vai lá no celular anotando, né? Olha só, quantas vezes o Simonetti falou aqui, daí fiz o curso, daí contratei uma psicóloga, daí a contratação mudou e daí a gestão. Vai pegando aí os insights, né? Porque precisa evoluir junto com o negócio, né? E não ter aquele ciúme, né? De que a pessoa foi ali, ela foi capacitada, ela veio para cá e ela investiu no seu negócio, que legal, porque está dando crescimento também e desenvolvimento para a cidade. E Viviane, olha só, faz 3 anos, né? Tu pegou ali um finalzinho de pandemia, pegou enchente, né? Enchente. E numa profissão que por mais que, né? E no empreendimento que por mais que tu tivesse aquele gosto, aquilo ali era mais artesanal. E tu empreende num espaço super bacana, um investimento grande financeiro. E o friozinho na barriga? É enorme, né? Eu me lembro que eu liguei para o meu pai e disse, vou abrir um negócio, o que tu acha? Se baixar a cabeça e trabalhar, tá tudo então era tipo o pontapé final que precisava, né? E tu não sofreu preconceito, tipo assim, mas doutora Viviane, advogada, agora tu vai querer abrir uma loja, abrir um negócio, não sofreu esse tipo de preconceito da família ou amigos? Até que não, assim, eu acho que eu fui até bem incentivada pelos amigos, pela família, eu acho que eu tenho um pouquinho disso de compartilhar, de perguntar, sabe? Eu tenho uma amiga que trabalha no RH, vou contratar, me ajuda, como é que eu faço, o que eu preciso, sabe? Então, acho que esse compartilhamento é muito bom. Ele te agrega muita coisa. Então, minhas amigas e amigos, olha só, vocês viram, né? E ouviram aqui um pouquinho da história, né? E dá o friozinho, dá medo, mas vai com medo mesmo, né, Vivi? Com medo. É só baixar a cabeça. O medo é o gás de tudo. O medo é o gás, o medo é a adrenalina. Exatamente. Ou vai. Olha só, uma mulher, né, advogada que decidiu lá, já madura, né? Não que a gente, né, não podemos entregar a idade, ou podemos, mas somos maduras, não somos guriazinhas de 18 nem de 20 anos fazendo vestibular agora, mas que decidiu empreender naquilo que ama, naquilo que gosta, né? E toda essa história do Simonetti, de quantos discípulos que ele tem aí espalhados por Porto Alegre, são mais de 50 estabelecimentos que tem aí de discípulos, pessoas treinadas por ele, trazidas por ele, e isso é um exemplo. E agora nós vamos para um intervalo, porque no próximo bloco eles vão falar, sabe o quê? O segredo deles para o sucesso. Eles vão para a mesa de sucesso nos contar o segredo deles para todo o sucesso que eles têm pessoal, profissional e social. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão transformar. Tempo para todas as coisas, para viver, trabalhar e sonhar. Alinhamento de vida, rumo à transformação. Mulheres fortes em pura superação. Com coragem.
Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão transformar. Tempo para todas as coisas, para viver, trabalhar e sonhar. Alinhamento de vida, rumo à transformação. Mulheres fortes em pura superação. Com coragem, despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão transformar. Tempo para todas as coisas, para viver, trabalhar e sonhar. Alinhamento de vida, rumo à transformação. Mulheres fortes em pura superação. Com coragem, despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão transformar. Tempo para todas as coisas, para viver, trabalhar e sonhar. Alinhamento de vida, rumo à transformação. Mulheres fortes em pura superação. Com coragem, despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Então, na mesa de sucesso aqui, com a Viviane, com o Simonete, e hoje eu tenho um agradecimento especial, porque vocês viram que a Rural e Tal, hoje, da minha amiga Bianca Tessi, ele deu espaço para a Casa do Chocolate, que fica ao lado da Catedral, lá em Canela, da Silvia. Um beijo, Silvia. Agradecendo muito a Amália Ferreira, nossa patrocinadora, parceira aqui do Despertando Mulheres, que trouxe, olha só, gente. Nossa. Eu vou ter que sair da dieta. Ainda bem que a Magras não veio hoje. A Tiene não veio da Magras. Ela nem vai ver. Dizem que é tudo light, né? Ela nem vai ver, não engorda. Não engorda. Gente, olha que lindo. Olha que lindo. E então, esse mimo delicioso que nós vamos compartilhar hoje aqui. Então, Silvia, muito obrigada. E a nossa audiência que está aí assistindo, indo a Canela, vá lá na Casa do Chocolate. Tem na rua, deixa eu ver aqui que eu anotei, na rua Osvaldo Aranha e próximo da Catedral. E quando nós formos lá, entendeu? Nós temos que ir lá dar um abraço na Silvia. Vamos dar um abraço, dar um abraço na e fazer Silvia, uma compra, né? Fazer o dinheiro girar. Fazer o dinheiro girar. Ó, o homem do dinheiro, viu? Fazer o dinheiro girar. E eu quero e os guris estão tudo de olho ali, ó. Estão tudo de olho, o Léo tá ali de olho, né? Nice. O Gabi tá ali escondidinho, mas com certeza ele tá de olho, mas eu já vou dizer pra vocês que a Rosinha é minha, tá? Vamos lá, ajuda aí. A Rosinha é minha. Ah, a Rosinha é minha. Então, gente, ó, é pra saborear, tá? Minha Rosinha é minha, vou deixar aqui. Então, voltamos aqui com a Sandrine, ali na Cristóvão Colombo, nossa parceira aqui do Despertando Mulheres, com
o nosso chalé da Praça 15, o nosso 360, o Guape, o que mais? Me fala aí, por favor. Nós somos terceirizados dos hotéis, né? Tem lá na Lucas de Oliveira também, né? O Transamérica. E breve no Intercity, me parece aí, que os manos estão me falando aí, né? Intercity da Borja, os manos estão me falando. Que família é grande, né? Muito né? bem. Tá montando o restaurante. Você viu? Com quantos anos tu viesse mesmo para Porto Alegre? 17 anos. Tá prestando atenção, minha amiga, meu amigo? Com 17 anos e com uma cabeça, uma mente empreendedora e colaboradora, né? E agora aqui, meus amigos, né? Aqui eu quero que vocês contribuam na vida de quem está assistindo agora pelo canal 524 da Claro TV, na RS Play. Quem vai assistir depois, né? Tanto no site da RS Play, quanto no YouTube, no Facebook. Eu quero saber a receita de sucesso. Vamos começar primeiro, né, pelas damas. Viviane, qual é a receita de sucesso? Porque, assim, o direito nos dá, não é tanto uma estabilidade, mas nos abre um leque para concursos que pode trazer uma estabilidade. Também a gente sabe que se nós investirmos, né, tempo, a gente vai prospectar clientes e nós vamos ter clientes sim, mas tu fosse para uma área diferente. E qual é a tua receita? Porque a tua loja ela é muito linda, o teu atendimento é maravilhoso e tem crescido mesmo aí pouco depois da pandemia e também enfrentou as enchentes. Qual é o segredo para a tua loja estar ativa aí com 3 anos e vida longa? Eu acho que o segredo é a gente estar sempre atento ao que o mercado nos traz de novo, de inovação, né, ao que o cliente quer, né, a dor do cliente, o que o cliente ouvir, né, aquela escutativa do cliente, saber o que ele realmente quer. E ter muita resiliência, né, persistência, né, porque nem sempre o negócio vai dar certo no primeiro e segundo ano, né? Acho que, como ele sempre vai algumas vezes fracassar, vai se recuperar, né? Então a gente tem que ter essa resiliência, essa persistência para continuar, né? Eu acho que o segredo do sucesso é muito isso. Então eu sempre trabalhei em comecei, né, como office boy, que na época, né, uma CLT, mas eu acho que é a minha única CLT na vida, né? Então eu sempre tive escritório com a família, né, minha irmã, minha tia. Depois trabalhei com uma empresa dos meus pais também, que a gente tem um ramo de locação. Então, assim, é sempre tu estar atento ao mercado e eu acho que, assim, o teu concorrente nunca é teu inimigo, né? Acho que eu fiz muito cliente oculto, né? Para ver o que realmente funcionava nas lojas, para poder abrir a minha, né? Então, eu sempre digo, quando alguém vem me perguntar, conversar, que também tem uma loja, eu gosto muito dessa troca, porque eu acho que isso enriquece e ajuda ambos, né? Não é aquela coisa, o concorrente é um inimigo, não. Então, não enxergar o concorrente como inimigo, estar atento ao que o cliente precisa e deseja, e a persistência, porque todo negócio, né, ele precisa de um tempo para se firmar, um tempo para se pagar, né, um investimento, e para começar, então, a ter um faturamento que gere lucro. Essa é a base. Essa é a base, eu acho. E tu, Simonete, que já é professor, né? Professor de são pós-graduação, mestrado e doutorado. Fala para nós. São uma série de circunstâncias, né? Primeira coisa, eu, né? Acho que sou meio louco, né? Porque eu tento analisar o mercado, mas não fazer o que tem no mercado, fazer além. Porque se tu fizer uma pesquisa de mercado, ele vai te dizer o que está no mercado. Eu tive algumas experiências, assim, por exemplo, o chalé da Praça 15 teve uma licitação, ninguém quis, então o mercado disse que era inviável. E está ali o chalé hoje, que fizeram aquelas transformações. O 360, aquele ícone da cidade, do Rio Grande do Sul, é um ícone do Rio Grande do Sul, talvez um no mundo, um no Brasil. Como é que teve uma licitação lá também? Nem o empreendedor foi. Então o mercado te diz, às vezes, aquilo ali, ele vai até ali.
Claro que tem uma experiência por trás disso, não é? Sabe? A gente tem experiência, mas além do mercado, não é fácil, é complicado, né? Então, essas coisas, talvez que te façam um pouco diferente. Por isso que as pessoas tanto nos adoram, né? A família Simonetti, ela tem um respeito porque a gente fomos inovadores nesses processos, entendeu? E uma das coisas assim que também é você ter o produto, né? Tem que ter o produto. Depois, por um negócio assim, tem que ter ponto e ponto. Então, às vezes, falaste muito bem no aspecto da concorrência. Tem um negócio assim, às vezes você está num lugar único, sozinho, sem nada na volta, você vai quebrar. Porque a concorrência, às vezes, ela te faz criar um polo na região. Né? Entendeu? Polo dos móveis, o polo da gastronomia, como está ficando, várias, né? E talvez aquele polo também ele é cíclico, né? Ele pode terminar, depois de 10, 20 anos ele cansa. Os clientes se mudam. É muito complexo, né? Não é tão simples assim, né? Claro que o iniciante ele não tem essa percepção, por isso que ele tem que ir na fonte. Vai lá, quer uma franquia, vai lá, visita a franquia. Vai lá, tu quer entrar na arquitetura, vai, trabalha 6 meses, que é o meu sonho, né, ser arquiteto, né? Vai lá, trabalha 6 meses, né, no escritório, lá para ver como é, 1 ano para te ver. Então, eu acho que tem que ir na fonte, isso é importantíssimo, né? Então, o segredo também está muito nessa percepção de mercado, o nicho de mercado que você quer atingir também, né? Você quer vender para todos, não é assim, né? As classes não se misturam, a região não se mistura, então... É o que falo, né? Hoje, o pessoal do marketing, principalmente, eles dizem assim, quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. E tu sabes que o que tu estás falando agora sobre... Né, criam-se os polos e ninguém participou ali da licitação do 360, do chalé. Tu sabes que o meu pai, eu sou filha de comerciantes, né? Então, mas eu dizia que eu não queria ser comerciante porque os pais eram muito ausentes, né? E... Isso sim. Né? Mas daí, eu sou condenado pelas filhas. Só que eu fui mais ausente como advogada porque é uma questão de comportamento. E por isso que eu fui buscar por autoconhecimento e hoje, ao invés de advogar, né, eu faço as palestras, as mentorias, as terapias. Meu pai trabalhava no supermercado nacional. Na época, em Guaíba, então tu pensa assim, eu tinha 6 anos, estou com 51, gente, 45 anos atrás. E tinha um nacional ali, e era aquilo ali, e uma farmácia, na 2ª avenida principal da cidade, na zona sul da cidade, em Guaíba. E meu pai saiu do nacional e disse assim, eu vou colocar um açougue. Meu Deus, tu é louco? Não, ele tinha o apelido de gordo, né? Gordo, tu é louco, tu vai falir, tá o nacional, né? O poder do nacional, tu é louco, tu é louco. Não. O que ele fez? Ele gerou uma concorrência aonde, né, quem é que tem o melhor produto, quem é que atende melhor, porque era só um sozinho, fazia o que queria, né? E, gente, meu pai foi muito bem, sabe? Era ele e mais um parceiro com açougue no centro da cidade. Então, assim, ele foi um pioneiro, né? E ousado dessa forma. Agora, meus queridos, o tempo passa muito rápido, né? É muito rápido. Eu quero que vocês deixem aqui para a nossa audiência um conselho, né? Às vezes as pessoas dizem, eu vou deixar uma dica. Não, quem dá dica é porque não sabe se é ou se não é. Quero que vocês deixem um conselho para a nossa audiência, tu em especial, né? Para as mulheres que estão pensando, né? A fazer sua transição de carreira, né? E tu, essa questão toda visionária, porque tu és um visionário, né? Um visionário e um inovador. Porque inovação, gente, não é só questão de internet, questão virtual. Não, inovação é tu fazer diferente aquilo que todo mundo faz da mesma forma. Exatamente. Não é fácil inovar, né? Não é fácil, né? Pensar fora da caixa. Gerar né? Experiência, né? Bom, meu conselho para quem quer empreender, né? Eu acho que tem que ir, mesmo que seja com medo. Tem que tentar, porque se a gente não tentar, não vai saber se vai dar certo, se vai dar errado, né? E como ele disse, fazer essa pesquisa, né? Testar, trabalhar naquela área, ver se é aquilo que você gosta mesmo e arriscar. E arriscar. Melhor você arriscar e dar tudo certo
ou se não for o que você quer, empreender noutra área, do que você passar pela vida sem saber que poderia ter sido muito mais bem-sucedida, né? Uma das coisas que tu tem que tentar, se conseguir, o jovem, disso fazer essas experiências em coisas que já deram certo, mas você tem que estar muito convencido, né? Porque uma coisa se você não está convencido, você não consegue convencer nem o teu colaborador, não consegue nem... Muito bom. Então você tem que ter uma capacidade, não, que o lugar é ruim, é diferente. Não, é um lugar calmo, tranquilo, vamos fazer um trabalho diferente. Então isso é importantíssimo, e estar convencido, né? Não, eu quero, eu vou e vai acontecer. Porque aí tu não tem hora, não tem dia, não tem crise, não tem nada. Você vai pra cima, né? Entendeu? Uma das coisas é você estar convencido disso, né? Claro que com argumentos, com experiência, lastreado, né, de situações. Porque cara que quer, ele vai atrás, ele vai lá pesquisar, vai isso, vai aquilo. Por que São Paulo? Tudo é São Paulo. Claro, os caras pensam Brasil, nós pensamos no vizinho. O vizinho está vendendo mais barato que eu. Não, entende? Então faz coisas melhor. Que tu vai ter o teu nicho. Bem isso. Né? E, gente, estamos encerrando aqui esse quadro, né? Da mesa de sucesso. E eu sei que ficou com gostinho de quero mais, né? E já vamos em seguida para o quadro A Sala da Mentora. Quem será que mandou pergunta para a mentora essa semana e vai receber a resposta ao vivo, né? E olha só, algo que o Simonetti falou que me despertou muito aqui, ó. E eu anotei, né? Acreditar. Acredite no seu potencial, acredite no seu negócio. Semana que vem a mesa da mentora vai estar aqui com a Amália Ferreira e com a Letícia Aguiar, duas mentoras que falam sobre toda a questão do seu marketing, porque se você não está lá nas redes sociais, você não existe, nem o seu negócio, e também falar de processos de gestão. Mas, para você chegar na gestão, para você chegar a vender, você precisa aí seguir o conselho dos meus dois amigos aqui. Então, fique conosco, conheça mais um pouco dos nossos patrocinadores e apoiadores, e já já vem a mentora responder, quem sabe, a sua pergunta. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão transformar. Tempo para todas as coisas, para viver, trabalhar e sonhar. Alinhamento de vida, rumo à transformação. Mulheres fortes em pura superação. Com coragem, despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão transformar. Tempo para todas as coisas, para viver, trabalhar e sonhar. Alinhamento de vida, rumo à transformação. Mulheres fortes em pura superação. Com coragem. Então, na sala com a mentora, olha só, envie a sua pergunta para mim e eu vou respondê-la aqui ao vivo. Envie para o WhatsApp 51999668310 ou me chame lá no meu Instagram e deixe o seu número de WhatsApp que eu ou alguém da minha equipe vai te chamar
e quem sabe a sua pergunta que vai estar aqui vai ser respondida. E antes de nós chamarmos a Gina, porque é a pergunta da Gina que vai ser respondida hoje. Então, antes de chamarmos aí a Gina, antes de você assistir o vídeo que ela nos enviou com a pergunta, eu quero aqui estar agradecendo a Coma, que adorna o nosso ambiente e você, né, vê sempre as borboletas por aí pelo estúdio, né, pelo cenário nosso aqui. Então, essas borboletas lindas da Coma, da minha amiga Nívia, e a Empório Fit, também nossa parceira e apoiadora. Então, a Milena e o Gilberto, que são representantes da Empório Fit aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E agora, assista aí a pergunta da Gina. Minha rainha, meu nome é Gina Ribeiro, psicanalista e mentora de mulheres na área de desenvolvimento e autoconhecimento. E a minha pergunta, na verdade, o conselho que eu necessito de você é como fazer uma transição de carreira ser menos estressante e mais estratégica. Por quê? Porque eu ainda estou atuando como esteticista na clínica de estética que eu tenho, só que o meu coração já não bate forte por isso. E eu sei que eu só estou fazendo isso por conta do dinheiro. Como é que a gente consegue largar essa parte e viver somente desse favor do Senhor, esperando e sabendo que o meu chamado para ser psicanalista e mentora é muito maior, mas ainda tem aquele medo dentro de mim, aquela incerteza de ficar esperando que essa parte da estética me traga o subsídio que agora necessito, que é financeiro. Me dá um conselho para eu sair desse lugar. Gina, primeiro, gratidão por enviar a pergunta, gratidão por participar aqui conosco. E essa tua dúvida, esse teu medo, essa tua insegurança, não é só tu que sente. Muitas mulheres vivem isso. E hoje, inclusive, nós recebemos, né, aqui no Despertando Mulheres, a doutora Viviane, né? Ela que se formou em Direito, advogava, passou por uma série de transformação na sua vida e daqui a pouco ela se viu empreendendo e empresária hoje aqui em Porto Alegre com resultados de sucesso. Olha só, minha querida, tu entende que é um chamado teu, né? Eu percebi que tu tens um valor forte espiritual, a tua fé. Então, tu entende que é um chamado, tu está atendendo pessoas, né? Como psicanalista, como mentor. Ok, tu entende que esse é o teu chamado. Mas tu te mantém presa no que tu trabalhas hoje por questão financeira. Então, minha amiga, primeiro, eu vou dizer, vem fazer umas sessões comigo de hipnoterapia que a gente resolve isso rapidinho, no máximo em 3 sessões, tá? Mas o que acontece, amiga? Quando eu me conheço, quando eu tenho clareza de quem eu sou, do que eu sou capaz de fazer e do que eu mereço ter, eu também começo a conhecer os meus valores. E a partir daí, eu começo a entender o meu propósito. E quando nós confiamos no nosso propósito, quando nós confiamos na nossa capacidade, quando nós entendemos que esse é um chamado, como tu colocasse, você precisa dar o primeiro passo. E para isso, é óbvio, você precisa de um planejamento financeiro. Então, minha querida, é fazer um planejamento financeiro e colocar data. A data que você vai, então, fechar o ciclo na sua vida dessa tua profissão atual e verdadeiramente assumir o teu chamado. Só sem medo, tá, amada? Sem medo. A palavra de Deus diz assim, ó, se pedires algo, peça, mas não duvide, não fique com medo, senão não recebereis nada. E eu vejo no teu olhar e no teu tom de voz a tua paixão por estar atendendo e contribuindo na vida das pessoas, levando transformação de vida. Te convido a me visitar. E olha só, vou te abençoar com uma sessão minha. Vem, fala comigo, me chama e eu quero te ver em no máximo 6 meses somente contribuindo na vida das mulheres como mentora e psicanalista. Uma boa noite, minha amada. Um beijo. Despertando mulheres com brilho no olhar.
sucesso a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro. Bem-estar que ilumina o futuro. Com amor e prosperidade elas vão transformar. Tempo para todas as coisas, para viver, trabalhar e sonhar. Alinhamento de vida, rumo à transformação. Mulheres fortes em pura superação. Com coragem, despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge. Então, encerrando mais um programa Despertando Mulheres na TV, com esses convidados extraordinários e com a Gina, que trouxe essa pergunta maravilhosa, né? Gratidão aí. Envia sua pergunta para a Sala da Mentora. E eu encerro indicando este pequeno, grande livro, O Poder da Autorresponsabilidade, do maior coach do Brasil e da América Latina, Paulo Vieira, que estará em Porto Alegre a partir do dia 8 de outubro com o método CIS, a primeira vez aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E olha só, minha amiga, meu amigo, assuma a sua autorresponsabilidade. Nem tudo que acontece na sua vida é culpa do outro, é culpa do acaso, ou você que de repente compartilha da mesma fé minha, vai dizer, André, isso é culpa do inimigo aí, que se levantou contra mim. Olha só, nem tudo é Deus ou capeta, nem tudo é o outro, às vezes somos nós. E quando nós assumimos a nossa autorresponsabilidade, nós conseguimos sair do vale que estamos muito mais rápido e alcançar o pico. Então, fica aí a sugestão de leitura. Deus abençoe e até a próxima segunda-feira, às 21 horas, pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV, com Despertando Mulheres na TV. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro.